Então, dito isso, eu gostaria de que você olhasse comigo, com a Bíblia aberta, algumas coisas que quero partilhar com você. Primeiro, vamos conhecer a natureza desse inimigo. E Paulo, cuidadosamente, vai nos orientar, lá no versículo 12, primeiro, contra quem não é essa luta. Ele diz, a nossa luta não é contra sangue e carne. Em outras palavras, a nossa luta não é contra pessoas. Seu problema não é seu marido, seu problema não é sua mulher, seu problema não são seus filhos, seu problema não é sua sogra, seu problema não é seu sogro, seu problema não é seu patrão, seu problema não é seu vizinho, seu problema não é a pessoa que está perturbando você. Não entre nessa peleja pensando que essa pessoa é o seu problema, porque se você tirá-la do seu caminho, outra pessoa vai ocupar esse espaço. Não atinja pessoas, achando que essa pessoa é o alvo da sua luta. Às vezes essas pessoas podem ser colocadas estrategicamente por este inimigo, mas a sua luta não é contra pessoas, porque se você não entender isso, você vai brigar, você vai machucar gente, você vai ferir pessoas, você vai falar mal de pessoas, e você vai amargurar a sua alma, você vai azedar o seu coração, e você vai ser derrotado nesse campo de batalha. Então, vem a segunda pergunta: quem é o inimigo? Dê uma olhadinha comigo no versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Note você que aqui o diabo é apresentado como se fosse o líder dessa corja, o líder deste grupo que ele vai descrever no versículo 12. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Então, a sua guerra, a sua luta é contra esse ser caído, maligno, perverso, assassino, ladrão. Esse inimigo que a Bíblia chama de dragão, Abaddon, Apolion, tentador, destruidor. Que a Bíblia chama de antiga serpente, leão que ruge. Homicida desde o princípio. Se você perceber, esse ser, embora tão maligno e tão mau e tão perverso, ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Porque ele não é um Deus caído, ele não tem os atributos de Deus. O diabo não é onipresente, ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é transcendente, mas ele também não está sozinho. À luz de Apocalipse capítulo 12, versículo 3, quando ele cai, ele arrasta com a sua cauda 1/3 das estrelas. Isso é uma expressão bíblica para descrever que 1/3 dos anjos de Deus foram precipitados no abismo com ele. E esses seres malignos estão sob seu comando, dentro deste reino das trevas, trazendo tantas perturbações e angústias e perplexidades aos homens. Agora, a pergunta segunda que eu levanto no texto é: quais são as características desse inimigo? A primeira coisa que você vai notar comigo é que esses inimigos são poderosos. Olha comigo o versículo 12. A nossa luta é contra os principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amados irmãos, nenhum de nós deva subestimar isso. Subestimar isso. O poder deste inimigo. Eu acho que você vê esses sinais e essas evidências o dia todo. Nas ruas, no cinema, no teatro, nas telenovelas, na literatura, na imprensa, nas cortes, nos parlamentos, no comércio, na indústria, nas transações comerciais, nas relações internacionais.
Você sempre vê esta mente poderosa e maligna, tantas vezes, articulando nos bastidores, com a sua mão invisível, porém pesada, perigosa, destruidora. Paulo, então, vai retratar para nós que esses inimigos são, sim, poderosos. Mas mais do que isso, eles são malignos. Este mundo tenebroso, irmãos amados, este mundo tenebroso é o aspecto de que esse reino é reino de trevas, de escuridão, de violência, de maldade, de promiscuidade, de mentira, de opressão, de injustiça, de malignidade, que vem para destruir pessoas, que vem para arruinar famílias, que vem para arrebentar com casamentos, que vem para levar as pessoas ao desespero existencial, que vem para acabar com as pessoas, para arrebentar com elas de todas as formas, de todos os meios. É um mundo tenebroso, porque o inimigo é maligno. Mas tem um outro aspecto que vale a pena destacar. Esses inimigos são também astutos. Chama a sua atenção de novo para o versículo 11, que Paulo diz que você deve ser tomado de toda a armadura de Deus para você ficar firme contra quê? Ciladas. A ideia de ciladas aqui é a ideia de métodos, de estratagemas, de diversas articulações que o inimigo usa. Em outras palavras, o diabo tem mais de um figurino, ele tem mais de uma armadura, ele tem mais de uma máscara, ele tem mais de uma estratégia. Talvez depois de Deus ninguém conheça você mais do que ele. Ele pesquisa você, ele vive ao seu redor, ele busca uma brecha na sua vida, ele conhece os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, ele sabe explorar isso. Para cada pessoa, a tentação vem de forma diferente. Tem gente que o problema dele era sexual, a fraqueza é essa. Para outro, o problema é dinheiro, a fraqueza é dinheiro. Para outra, a fraqueza é vaidade, é soberba, é grandeza. Para cada pessoa ele vai entrar com uma proposta diferente, com uma bandeja diferente, com um cardápio diferente, com uma proposta sedutora diferente. Ele tem muitos métodos, ele tem muitas variantes, como aquele filme O Advogado do Diabo apresenta no final. Quando você acha que você é bom numa área, aí está talvez o seu ponto mais vulnerável. Porque quando você acha que você é forte numa área, você corre o risco de não vigiar. E aí você fraqueja. Mas notem comigo, irmãos, quais são essas estratégias então? Vamos pensar um pouquinho nas estratégias desse inimigo. Lá em Lucas 11, versos 21 e 22, diz que o diabo é uma espécie de valente que tem uma casa e guarda em segurança todos os seus bens. O que significa isso? Significa que o diabo tem sob o seu comando pessoas na casa dele, guardada em segurança por ele. A Bíblia chama isso de reino das trevas ou potestade de Satanás. Mas a Bíblia diz mais, que vindo um mais valente do que ele, vem, vence-o, tira a panóplia dele. Ou seja, a panóplia é uma palavra única, mas que significa toda a armadura, por isso que tem essa preposição, esse prefixo pan, tudo, toda a armadura dele. Deixa-o completamente sem proteção, amarra-o e saqueia os seus bens. Saqueia os seus bens. Então faça a pergunta: você acha que o diabo precisaria de artimanha para prender
Que engenho é dele? Você precisa de um laço para pegar um passarinho que já está dentro da gaiola?